tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, né? Vamos mais para um dia de aula e de revisão para a gente realizar as atividades que estão para chegar, né? Para isso, vocês precisam estar de farda, no cantinho na casa de vocês. Coisa bem já rotineiro que nós já estamos fazendo todos os dias perante o ano letivo de aula, né? De fardinha, no cantinho na casa da gente, com os objetos de vocês, para que nós possamos acompanhar a aula e ter um bom rendimento, tá? Então vamos tirar o livro de História, certo? Vamos para a página 92 e aí nós iremos revisar conteúdos já trabalhados. Até porque nós já finalizamos o livro, tá? Então vamos só fazer a revisão e quero também pedir e avisar a vocês. Quem ainda não realizou as atividades, não registrou as atividades, ainda vocês podem fazer, certo? Dá tempo ainda para tudo vocês realizarem as atividades não feitas, tá? Faça com letras bem legíveis, capricha para dar uma boa interpretação e leitura na hora de fazer a correção e a leitura, certo? Então vamos para a página 92, unidade 8, o segundo reinado. O segundo reinado corresponde a um período em que Dom Pedro II governou o Brasil em 1840 a 1889. Nessa época, o país envolveu-se em conflitos externos, mas também houve melhorias nas condições econômicas e nas estruturas das cidades, sobretudo por causa dos lucros obtidos com a venda de café para o exterior. Foi inaugurada a primeira estrada de ferro brasileira, que foram instaladas redes de esgoto e de água encanada, e fundadas escolas, museus e bibliotecas, certo? Então aí está na página 92, na página 93 tem a economia cafeeira, e aí também mais em cima vai ter outro pedacinho do texto da página anterior, que outras características do período foi a intensificação do movimento em favor da libertação dos escravos, o que levou à elaboração de leis favoráveis à proibição da escravidão no Brasil. Aí veio a economia cafeeira. No segundo reinado, houve uma grande expansão das fazendas de café, que se tornou o Brasil produto à economia brasileira, com consequência do cultivo e venda do café. Muitos fazendeiros e comerciantes enriqueceram. As principais áreas de cultivo de café eram o Vale da Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo, e a região oeste, em São Paulo. As cidades dessa região se desenvolveram muito no período, sobretudo após a instalação de ferrovia destinada ao transporte do produto. No fim do período imperial, mais da metade do valor das exportações do Brasil eram de quê? Café. Então a gente tem que conhecer, tem que saber que o café foi uma das grandes riquezas na economia do nosso Brasil, certo? Foi onde tudo começou, foi através do café. Na página 94 tem uma atividade que eu acho que vocês, e acredito que vocês já fizeram. Na página 95 vai ter a Guerra do Paraguai, a região em que os territórios de Brasil, Argentina e Paraguai se encontram. O rio Paraná marca a divisa entre Brasil e Paraguai, já o Rio Iguaçu marca a divisa entre Argentina e Brasil. Essa região foi muito disputada no período do segundo reinado, pois os rios eram usados no transporte de diversas mercadorias. Os paraguaios tinham dificuldade em transportar seus produtos porque não havia uma saída para o mar em seu país. A guerra acabou em 1870 com a derrota dos paraguaios, que perderam grande parte de sua população nas batalhas. No Brasil também houve enormes perdas, muitas pessoas morreram e dívidas foram contraídas, sobretudo com os ingleses. Então a Guerra do Paraguai houve esse processo. Na página 96 tem a Ponte da Amizade, né, outro texto, e aí quase 100 anos após o fim do conflito entre os brasileiros e paraguaios, foi construída uma ponte sobre o rio Paraná, ligando o Brasil ao Paraguai, iniciada em 1956 e inaugurada em 1965. A obra recebeu o nome de Ponte da Amizade. Vocês iam visualizar a imagem e iam responder duas questões.
Na página 97, vocês também fizeram uma atividade, certo? Na página 98, a questão da escravidão. A escravidão passou a ser combatida a partir do século XIX, em diversos lugares do mundo. No Brasil, essa questão dividia opiniões. De um lado, havia pessoas que desejavam o fim do trabalho escravo, escravos e ex-escravos, escritores, jornalistas e outros profissionais. De outro, os que desejavam a permanência da escravidão, que eram os fazendeiros, comerciantes de escravos, pois lucravam muito com aquele tipo de trabalho. O grupo que defendia a abolição e a escravidão ficou conhecida como os abolicionistas, certo? Vamos encontrar o significado da palavra abolicionista. E aí vocês vão desenvolvendo o texto com mais clareza. No Saiba Mais foi a conquista da liberdade. No período da escravidão, muitas pessoas deixaram de ser escravos por meio de uma carta de alforria. Esse documento garantia a liberdade a alguém que tinha sido escravizado. As cartas de alforria podiam ser cedidas pelos senhores, os escravos, ou podiam ser compradas. Algumas pessoas conseguiam juntar dinheiro até que pudessem comprar a própria liberdade. Outras tornavam-se livres quando seus antigos proprietários assim decidiram, o que costumava acontecer quando os escravos ficavam mais velhos, ou quando os proprietários queriam demonstrar gratidão pelos serviços prestados. Então aí foi a conquista da liberdade. Na página 99 foram as leis contra a escravidão, que foi um grupo dos abolicionistas que pressionavam o governo imperial pelo fim da escravidão. Além disso, outros países, como a Inglaterra, também pressionavam o Brasil pelo fim da escravidão, pois vendia seus produtos no país e desejavam que mais pessoas tivessem dinheiro para comprar. Havia a lei, o objetivo de diminuir as pressões. O governo imperial passou a aprovar leis que combatiam a exploração do trabalho escravo. E em 1850 apareceu a lei de Eusébio de Queiroz, que proibiu o transporte de pessoas da África para trabalhar como escravos no Brasil. Em 1871 veio a lei do ventre livre, que tomava livre os filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Em 1885 foi a lei dos sexagenários, tornava livres os escravos que completassem 60 anos de idade. Então, esse objetivo foi diminuir, as pressões, e o governo imperial passou a aprovar a lei, que aí os escravos começaram a ter mais poder para acabar a escravidão no Brasil. Apesar de representarem avanços na luta contra a escravidão, essas leis ainda permitiam o comércio de pessoas. A lei Eusébio de Queiroz, por exemplo, proibia a compra de escravos da África, mas não impedia o comércio dele em diferentes regiões do Brasil. Então, tudo isso, além das escravidões, tudo isso foi um processo, que ocorreu durante esses anos. Na página 100 vai ter uma atividade, tá? Que eu acho que vocês também já realizaram. E também na página 101. Na página 102 vai ter a imigração no século XIX. A redução do número de trabalhadores escravos contribuía para que desembarcassem no Brasil imigrantes de diferentes nacionalidades, diferentes países. A maioria deles eram pessoas pobres que vinham em busca do trabalho e melhoria de condições de vida nas cidades e fazendas. Entre os imigrantes haviam vários países, que eram os italianos, os alemães, os sírios, os turcos. E eles trouxeram para o Brasil diferentes costumes que foram incorporados à nossa cultura, como o consumo das massas, que vem dos italianos, os de tibos, os esfirras, que vêm do árabes. A troca de seu trabalho, os imigrantes recebiam salário ou terra para construir moradias, cultivar alimentos e criar animais. Além de São Paulo, onde se localizam a maioria das fazendas de café, muitos imigrantes se estabeleceram no sul do Brasil, sobretudo os poloneses, portugueses e italianos.
também na imigração no século XIX. Vocês vão estudar palavras desconhecidas no glossário e realizando todas as atividades ainda não feitas.